Estamos gravando, então. Opa, entrando gente aqui. A nossa ideia, então, hoje é falar mais sobre a questão da relevância, né? Falar mais dessa complexidade do problema e, de certa forma, a simplicidade da solução, pelo menos contextualmente, epistemologicamente falando, né? No sentido do conhecimento, apesar de elas serem bastante complicadas matematicamente, né? Elas não chegam perto da complexidade do problema real de busca. Então, vamos conceituar a relevância, né, no sentido, qual é? A frase é, eu vou buscar documentos e quero encontrar documentos relevantes para mim. Né? Do lado do sistema, né, eu tenho um usuário do sistema e eu quero que ele encontre, eu quero fornecer para eles documentos relevantes de acordo com a busca que ele fez para mim. Então, uma abordagem e de alguns autores foi não definir relevância. Não, você vai conceitualmente na sua cabeça pensar uma coisa é relevante ou não, e a gente entende como se fosse a teoria dos conjuntos lá, em Gênero, né, que tem conjuntos, elementos e pertences, ainda não é definido. Né? Então, teve autor que falou, não vou definir relevância, deixa a relevância ser um termo não definido que todo mundo entende o que é, vou usar a relevância depois. O Hesbergen, que é um holandês, se não me engano, foi o Papa, né? Hoje em dia ele é um professor emérito, né? Da busca probabilística. Ele, num artigo que parece ser impossível achar, mas é citado por vários outros, deve ter numa biblioteca, deve ser possível achar, ele fala que relevância é a medida ou grau de correspondência ou utilidade, tem vários ous, né, existente entre um texto ou documento e uma consulta de informação determinada por uma pessoa. Então, essa é uma definição que muitos citam, né? Às vezes aquela é uma definição sistêmica. Ele está interessado, na verdade, em medir a relevância. Né? Então, essa é a questão. Então, para ele poder medir a relevância, ele só pode pensar a relevância dentro do sistema. Senão ele não vai ter como medir. Né? Então, ele fala, olha, dada uma consulta e dada um documento, eu posso medir quanto ele é útil em relação à consulta, né? Mas sempre em referência a uma pessoa. Pelo menos isso ele coloca na definição deles. Ok, sempre em referência a uma pessoa. Né? E lembrando aqui que a gente até teve a colaboração na última aula, né, que não é o mesmo de about. Né? A gente não está preocupado no documento ser sobre algo, né, mas sim sobre ser relevante para essa pessoa. Isso pode incluir o fato que ela já tem conhecimento sobre a área, né, ou que ela não tem nenhum, então se é documento que é sobre algo, né, cálculo, por exemplo, mas é muito complexo, não é relevante para ela porque ela não vai conseguir entender nada. Então, essa atenção, né, que relevante se encaixa no que a pessoa está querendo, né? E é diferente para cada pessoa. Né? Outras definições antigas também, né? A relevância da informação de um documento depende do que já se é sabido sobre aquele assunto, né? E logo ela afeta a relevância dos próximos documentos. Ou seja, se você lê uma notícia, né, quer saber o que aconteceu com o Bolsonaro ontem, vem falar, aconteceu alguma coisa com o Bolsonaro ontem. Aí você vai lá e lê a notícia e você descobre que o Bolsonaro falou que está com Covid. Ok, é uma linha só essa notícia. Aí você quer saber, eu quero saber mais. Aí não adianta dar essa informação de novo para você, porque essa você já sabe. E logo, se o documento é sobre o assunto, não quer dizer que ele é relevante diretamente, apesar de ser uma sinalização. Né?
Então, acho que é Pia Borlund, acho que é mulher, né? Ela fala, né, que o fato de um documento ser relevante ou não relevante, né, afeta o estado, e a gente, nessa teoria, começa a falar do estado do, do usuário, né, resultando numa mudança desse estado, né, e logo resultando na capacidade, no poder de interpretação dos outros documentos. Desculpa estar olhando para o lado, não para a câmera, né? Depois eu vou trocar isso, mas é que acabou que a apresentação ficou na outra tela. Mas eu Professor, acho que eu posso. Sim, posso por tentar favor, fazer por favor. dentro daquilo que o senhor colocou na última aula, que foi aquele esquema gráfico que introduziu a teoria da comunicação, né, que citou um pouquinho de Uhum, Shannon Weaver. uhum, Relevância tem muito a ver com isso, porque lá na ciência da informação, cruzando, né, as duas disciplinas, as duas cadeiras, quando o senhor citou que aquilo que o usuário pede, ele tenta expressar numa expressão de busca e aquilo retorna para ele como se fosse uma possível, um possível atendimento da necessidade dele. É porque é. a gente confunde muito, assim, as duas palavras, necessidade e demanda. Necessidade não é a Sim, mesma coisa que demanda. E eu confundia muito, muitas pessoas também confundem às vezes, porque aquilo que você precisa não necessariamente é aquilo que você pede. exato. É, eu, Demanda é deixa, eu, pedir. E deixa, eu aí, fazer e um, aí deixa eu relevância é fazer um exatamente pedido. isso. Deixa eu fazer um pedido para todos. Na parte de recursos tem uma entrada que é glossário. E se vocês preencherem esse glossário, ia ser bastante legal. Por exemplo, você está falando aí demanda e necessidade, vou deixar você continuar, isso é importante para o curso, né? Mas vai lá depois e preenche demanda e necessidade no glossário. Uhum. E Vamos aí, lá, e você aí, continua, eu interrompi. e aí, no caso, a relevância na Information Science é quando aquilo que eu estou pedindo coincide com aquilo que eu preciso. Então, por Sim, exemplo, eu estou pedindo algo, eu estou atrás de alguma informação, eu não sei como pedir, eu não sei o que eu preciso, mas eu preciso e eu estou pedindo, estou demandando. Quando aquilo que eu encontro coincide com a minha necessidade, a minha expressão de busca coincide, dá um match, né? Eu coincido com aquilo que eu preciso mesmo, então eu digo que aquilo foi relevante porque a necessidade coincidiu com a demanda. Houve uma coincidência, digamos assim, né? Então eu digo que aquilo ali é relevante para mim. Encontrei por acaso algo que realmente aquela expressão de busca serviu para poder atender a necessidade que eu tinha no início, que eu nem sabia descrever a necessidade que eu tinha. sim, e a gente viu isso na aula passada, até no finalzinho, Isso. então foi um pouquinho rápido, que é a mudança dos estágios que você tem, né, na navegação pelo espaço do conhecimento, pelo espaço da informação. Né? E é exatamente isso que você vai acontecer. Inclusive, você pode ter um primeiro encontro que seja relevante porque ele te diminui as possibilidades. Ele não é o que você queria, mas ele te diz onde você está no espaço. Ok. Então, o Saracevich, que é o ator que eu peguei para essa apresentação, né? Ele vai fazer uma revisão longa de relevância. Os artigos estão no Moodle, 3 artigos dele, um de 75, se não me engano, dois mais modernos, e agora ele lançou um livro, né, pequenininho, quase uma lesson, né, assim. Ele vai buscar uma definição e ele encontra propriedades dessa definição. Na verdade, ele fala, ó, relevância é uma coisa em aberto ainda, mas eu encontro propriedades dessa palavra. Né? Então, a primeira coisa que ele fala, né, é que a relevância pode ser vista, né, como uma relação entre um objeto
em um contexto. E esse contexto ele inclui estados afetivos e cognitivos, né? E inclui essa necessidade de informação, a intenção, o tópico, o problema, a tarefa, várias dessas coisas. E, na verdade, a gente tem interesse em descobrir, principalmente modernamente, a intensidade dessa relação. Então, em certo momento, era suficiente, por causa do tamanho das coleções, simplesmente separar em relevante e não relevante, porque a coleção era pequena, ou pelo menos a coleção de relevantes, né, podia ser fechada ao ponto de ser pequena. O que não acontece mais. Né? Eu falei, fiz uma busca de um assunto, achei 30 milhões de respostas. Então, a gente ficou cada vez mais necessário, mais importante, descobrir a intensidade dessa relação de relevância. Quem é mais relevante, quem é menos relevante. E ele, olhando várias definições, ele falou que essas definições tinham uma cara, um jeito básico, que era esse: relevância é um A de um B, existindo entre um C e um D, como determinado por um E, que não tinha aparecido, que era a pessoa. Né? Então, A pode ser uma medida de utilidade para o B, entre um documento e uma consulta, um documento e um requisito de informação, né? E de acordo com um juiz, usuário, alguma coisa assim. Então, ele fala, nesse formato aqui, a gente entende certas coisas sobre a relevância. Né? Eu tenho que medir alguma coisa, é uma relação entre duas coisas, e ela é sempre medida de acordo com uma pessoa específica. Né? Então, essa frase, aquela definição, de acordo com uma pessoa, não, de acordo com um tipo de juiz, né? Pode ser um software. Né? Então, aquela frase do Risbergen acaba aparecendo exatamente nesse formato. É uma medida de utilidade entre um texto e uma consulta determinada por uma pessoa. E aí a gente volta aqui ao que o Rafael, né, estava falando, né, que veja só, o sistema achou o documento, o sistema achou a consulta, e agora eu vou dizer qual é a relevância. E aí, eu posso estar falando da utilidade para mim, e posso estar falando de outras coisas também. E aí o Saracen descobriu que a relevância tem uns atributos. Né? O primeiro, né, vou passar aqui essa lista só para... Né, o primeiro é a relação. Né? Então, a relevância sempre tem que expressar uma relação. E associada a essa relação, ela tem certas propriedades. Né? Essa relação geralmente aparece numa troca, né, na comunicação, né, entre pessoas ou entre sistemas. A gente podia estar falando aqui não de um sistema de informação, mas de duas pessoas conversando e uma pessoa tentando tirar a informação da outra, né, e dizendo, isso não é relevante para mim, ou isso é relevante. Né? Então, ela aparece nesse contexto. Né? Ela tem uma intenção. Então, a gente não está falando de uma pessoa brincando em um sistema de busca para ver se acha uma coisa divertida. Isso pode até ser uma intenção, mas normalmente a gente está falando que ela tem um objetivo, né? que as partes, né, têm um papel, né? E ela tem expectativas. Então, tudo isso envolve também um estado afetivo de motivação. Né? Se você realmente quer fazer, você tem que descobrir isso, mas não estou muito interessado, então qualquer coisa serve. Então, essa intenção vai ser um atributo importante, né, do processo ali que vai levar a pensar a relevância. Ela tem um contexto, né, esse contexto tem um contexto interno seu, que está lá ligado à intenção fortemente, né, e um contexto externo que gerencia a sua intenção e a sua interação com o sistema. E o conceito externo geralmente é o que direciona a sua tarefa. Né? Você a faz porque você tem que cumprir um papel em algum contexto. Então, por exemplo, se eu passar um trabalho para vocês sobre Relevance Feedback, eu falar, não vou dar aula, vocês vão ter que apresentar o que é Relevance Feedback, todas as abordagens que já foram feitas para isso. Então, vocês têm essa motivação, né? Isso vale. Eu quero
parecer inteligente, eu quero tirar uma nota alta, eu quero... Né? Você vai ter várias motivações. Ou você vai dizer, o Chechel não quer dar aula, resolveu passar essa tarefa para a gente. Então, você vai ter um estado afetivo, cognitivo, que vai te levar a considerar um artigo relevante ou não. Se for a sua tese de mestrado, você não está conseguindo resolver um problema e acha que relevance feedback é uma solução, né? Aí você vai lá e, eu tenho que aprender como faz isso. Envolve uma inferência. Por quê? Porque você só sabe realmente a relevância ao final de ler o documento inteiro. Aí você vai dizer, esse documento é relevante. Porque imagina que você está lendo um documento e você achou ele super relevante, mas no final está dizendo que tudo isso aqui é mentira. Eu tenho uma história interessante de um pretendente aluno meu que pediu licença para fazer doutorado, né? E o chefe falou, não, eu mandei uma carta elogiando muito você, então acho que vão te aprovar. E ele mandou realmente essa carta do chefe do chefe do chefe, né? Só que no final escrevia assim, e esse funcionário, apesar de tudo isso, o funcionário é essencial para o serviço. Aí o julgador lá viu o funcionário essencial para o serviço, não liberou para o doutorado. Né? Então, você faz inferências o tempo todo para chegar no final lá e concluir. Claro que a sua inferência, quanto mais você sabe, mais embasada ela é, né, e mais correta ela vai ficar. No final, onde você lê o documento. Aliás, não, né, porque a gente viu a música toda e não sabe. A gente não sabia sobre o que era. Né? Eu sabia porque eu sou velho, mas vocês leram a música toda e não sabia que era relevante. Né? Envolve selecionar decisões, de ler uma coisa antes da outra, né? As fontes competem, vou te dar uma lista de relevância que você vai selecionar, né? E você vai buscar o quê? Uma minimização do seu esforço com os resultados. Né? Então, por exemplo, se você vai lá procurar, vamos usar aí do exemplo Relevance Feedback, né? E você encontra uma revisão dos melhores artigos do Relevance Feedback, provavelmente você vai escolher ele antes de um artigo específico. Né? Porque não, aqui o cara já está me dando a receita pronta. E algo que é muito difícil de ser simulado nas avaliações é um processo interativo. Então, geralmente, a gente avalia os mecanismos de busca em processos não interativos, em uma busca. Mas a gente nunca trabalha na vida real com uma busca. Então, essa inferência sobre a relevância do documento, ela aparece num conjunto de buscas que você vai fazendo ao longo do tempo, né? E pode ver o documento aparecendo. Eu me lembro bem, né, no século passado, usar sistemas eletrônicos de biblioteca com OR, né, onde você ia vendo o resultado. Né? A biblioteca tinha, sei lá, 20 mil livros. Aí você achava 500. Né? Botava lá, eletrônica, 500. Pô, mas não é eletrônica que eu quero eletrônica de transistor. Aí, 100. Mas eu não quero transistor comum, eu quero transistor do tipo tal. Aí ia diminuindo e você começava a ver os termos aparecendo, né, e descobrir melhor o que era relevante para você ou não. Com uma coleção muito grande, como é a internet, o risco é que você sempre recebe mais documentos. Então apareceu essa coisa da primeira página, né, e a importância de você atender, né, o seu, não dar a resposta exata, mas você atender a necessidade do seu usuário nas primeiras 10 respostas. Né? E envolve uma medição, né? De alguma maneira, essa medição é graduada. Né? Então, toda aquela frase lá da relevância, um A de um B, que envolve um C e um D, de acordo com um E, né? Ela envolve tudo isso, todas essas características da relevância. Então, se alguém for, na verdade, o Saracevich está dizendo, olha, se a gente um dia descobrir o que realmente é uma definição precisa de relevância, que é muito difícil, porque certas coisas, na verdade, você só tem uma definição se você quer trabalhar com ela especificamente. Né? Mas, em geral, você não consegue dar uma definição. Como a palavra jogo. Né? Eu dou aula de jogos. O que é um jogo? É uma definição precisa e impossível. Né? Porém, para trabalhar num certo contexto, a gente pode forçar uma definição do que é um jogo.
E o Saracevich está olhando para isso tudo, né? Ele fala que, olha, tem um modelo estratificado em níveis, né, da relevância, e esse modelo ele parte, né, do usuário lá em cima, né, onde o usuário está num contexto, né, e vai chegar lá embaixo no conteúdo. Esse desenho aí, né, mostra o usuário conversando com o sistema pela interface, né, mas basicamente eu traduzi esse modelo, né, naquela figurinha da pessoa que vai aparecer no final. Porque ele mostra que existem alguns tipos de relevância, né? Então, esses tipos são esses aí, né? A gente vai olhar cada um. Primeiro, o mais baixo nível, né, é a relevância sistêmica ou algorítmica, que é a relação entre a consulta e a informação, né? Então, cada sistema tem uma maneira de fazer isso, né, geralmente baseado em um modelo de sistema de informação, e ele vai fazer uma inferência, construir uma inferência, né, sobre que documentos atende que consulta, né? E é isso que ele tem, né? O máximo que ele pode fazer é buscar mais informação para completar essa consulta. O nível mais alto, você tem uma referência, uma relevância tópica, né? Ou seja, você vai querer saber, mas essa consulta, ela fala do quê? Então, você já processa a consulta de um jeito diferente, né, e você processa o objeto de informação também de maneira diferente, né? Então, seria o aboutness, o critério aí onde a topicalidade é inferida. E a gente tem modelos que buscam, mas principalmente a gente usa muito em classificação, né, que buscam achar os tópicos. Tem uma relevância cognitiva, né, que envolve o estado cognitivo do usuário, que ele sabe, que ele não sabe, né? E nisso aí é muito importante se ele quer novidade, né, se ele quer rever algo que ele já viu, né? E tem a relevância situacional, que envolve a tarefa, né? E envolve geralmente uma necessidade de tomar decisão ou de resolver algum problema. E, finalmente, né, coloca-se aí a questão do estado emocional do usuário e dos critérios de satisfação, sucesso, realização que ele vai ter, né? Então, a gente volta àquele desenho, né, onde tem uma tarefa, né, e aí a gente está falando, já adiantando outro autor, né, que é o Misaro, tem uma tarefa que envolve uma necessidade de informação real, uma deficiência de informação no cabeça do usuário, né? Ele percebe a tarefa, ele pensa sobre essa tarefa e faz uma percepção, uma necessidade de informação percebida, né? Ele é capaz de exprimir essa percepção dele, mas já fazendo traduções, já inserindo ruídos nesse processo, né? Já tem o ruído entre o primeiro e o segundo, tem novamente um ruído, né? Ele traduz essa expressão para uma linguagem de consulta, né? E essa linguagem de consulta, né, do outro lado, a gente tem objetos de informação, no nosso caso, documentos textuais, né? E eu posso comparar algoritmicamente essas coisas, né? Eu posso pensar topicamente, então a consulta é restrita, a expressão é mais livre, né, e eu posso fazer essa comparação tópica. Eu posso fazer uma comparação cognitiva, né, descobrir o que ele sabe, o que ele não sabe, por meio de um diálogo, né, e situacional, né. Em cima de tudo isso, entra a emoção do usuário, né, que é geralmente o mais difícil de tratar, mas nós temos modelos atualmente, né, que nos ajudam a procurar caminhos para isso. Ok, então eu vou, como eu fiz outra vez, né? Aqui tem a bibliografia, né? Como eu fiz outra vez, eu vou parar a gravação para começar a gravação da outra sequência de slides, tá?